Você já parou para pensar que mesmo depois dos 60, ainda pode viver mais 20 anos com saúde, lucidez e alegria? Parece muito? Pois saiba que não só é possível, como é real. Mas há um detalhe importante: isso só vai acontecer se você corrigir agora certos hábitos que estão encurtando a sua vida sem você perceber, segundo a Organização Mundial da Saúde. Grande parte das mortes após os 60 anos poderia ser evitada com pequenas mudanças no dia a dia. Imagine mais 2 décadas ao lado dos seus netos, viajando, caminhando, vivendo com autonomia. Sim, ainda dá tempo. Neste vídeo, vou mostrar 7 erros silenciosos que muitos cometem e como reverter cada um deles para abrir as portas para mais 20 anos de vida. Se você acredita que ainda merece viver com dignidade, saúde e sentido, curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva. E me diga nos comentários: eu quero viver com propósito. Erro 1. Negligenciar o sono. O veneno silencioso que rouba anos de vida. Dona Neide, de 73 anos, achava normal dormir mal, coisa da idade, diziam. Acordava várias vezes à noite, se sentia cansada de manhã, mas não dava importância. Só procurou ajuda quando a memória começou a falhar e os exames revelaram pressão alta. O que muita gente não sabe é que a má qualidade do sono acelera o envelhecimento do cérebro e do coração. Segundo a Universidade de Harvard, dormir menos de 6 horas por noite de forma contínua pode aumentar em até 30% o risco de morte precoce. Enquanto dormimos, o corpo repara tecidos, equilibra hormônios e limpa toxinas do cérebro. Sem esse tempo de regeneração, nosso organismo se deteriora mais rápido. O que fazer? Crie um ritual de sono. Diminua as luzes, evite celular e TV pelo menos 1 hora antes de dormir. Mantenha horários fixos para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Evite café à noite e invista em chás calmantes, como camomila ou mulungu. Se você acorda cansado todos os dias, procure um geriatra ou clínico. Pode ser apneia do sono, um risco sério, mas tratável. Se você sente que o sono piorou nos últimos anos, não ignore. Corrigir isso agora pode devolver energia, melhorar a memória, sim, prolongar sua vida. Erro 2. Viver sentado. Como o sedentarismo acelera o fim. Seu João tem 68 anos e se aposentou há pouco tempo. Depois disso, a rotina virou sofá, TV e celular. Estou descansando, dizia. Mas em menos de 1 ano, ganhou peso, perdeu força nas pernas e começou a sentir dores constantes na lombar. O corpo humano não foi feito para passar horas e horas parado, ficar muito tempo sentado, mesmo que você não esteja acima do peso. Aumenta o risco de infarto, diabetes, osteoporose e até câncer. E o pior, o sedentarismo também acelera a perda muscular, o que pode causar quedas e dependência precoce. Estudos da OMS apontam que o sedentarismo é responsável por 1 em cada 10 mortes no mundo. E entre os maiores de 60, isso é ainda mais perigoso porque a recuperação física é mais lenta. O que você pode fazer? Levante-se a cada 30 ou 40 minutos, nem que seja para beber água ou esticar o corpo. Faça caminhadas leves, 3 a 5 vezes por semana. Pode começar com 10 minutos por dia. Tente fazer atividades que dão prazer. Dança, jardinagem, andar no parque, cuidar do quintal se puder. Procure um fisioterapeuta ou educador físico especializado em idosos para orientar com segurança, mesmo aos 70 ou 80 anos. O corpo ainda responde. O segredo é um movimento constante. Mesmo que pequeno, se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Ainda posso me mover. Cada passo conta. E quanto antes você começar, mais anos terá pela frente para aproveitar. Erro 3. Ignorar exames de rotina. O erro que custa décadas. Dona Teresa, aos 60 anos, sentia-se bem. Nunca teve doenças graves e detestava ir ao médico. Pra que exame se não sinto nada? Dizia. Até que um dia, durante uma tontura inesperada, foi levada ao hospital e descobriu um tumor em estágio avançado, que poderia ter sido tratado com facilidade anos antes. Essa história se repete todos os dias moitos do NAS. Ao chegar aos 60 ou 70, começamos a acreditar que o não ir ao médico é sinal de saúde. Mas essa é uma das armadilhas mais perigosas da longevidade. Doenças como câncer de próstata, mama, diabetes, hipertensão e colesterol alto podem se desenvolver sem qualquer sintoma por anos. E quando aparecem, já estão avançadas demais para um tratamento simples. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 70% dos idosos diagnosticados com câncer no Brasil descobrem a doença tardiamente. O diagnóstico precoce pode aumentar em até 90% as chances de cura. Que fazer? Faça check-ups anuais com clínico geral, geriatra. Acompanhe sua pressão arterial, glicemia, colesterol e função renal. Homens,
não deixem de fazer o exame de próstata. Mulheres, mamografia e Papa Nicolau são fundamentais mesmo após a menopausa. Se tiver histórico familiar de doenças, redobre a atenção. Ir ao médico não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria e amor próprio. Prevenir não significa viver com medo, mas com coragem de cuidar de si. Se esse tema tocou você, escreva nos comentários. Cuidar de mim é um ato de amor. Erro 4. Comer como se o tempo não passasse. A alimentação que envelhece. Seu Antônio sempre comeu de tudo. Arroz, feijão, bife, farofa, refrigerante e sobremesa. Comi assim a vida toda e estou aqui, dizia aos 72 anos. Mas o corpo dele já não era o mesmo bíblia cansado com dores nas articulações e o intestino desregulado. No exame, o susto, diabetes tipo 2, colesterol altíssimo e início de gordura no fígado. O que funcionava aos 30 não funciona mais depois dos 60 com o passar dos anos. O metabolismo desacelera, a digestão muda e a necessidade de nutrientes, mas a maioria continua comendo como se o tempo não tivesse passado. A má alimentação é responsável por 1 em cada 5 mortes no mundo, segundo a revista médica The Lancet. E nos idosos pode acelerar doenças cardiovasculares, perda muscular, demência e até depressão. O que fazer? Reduza ao máximo açúcar, alimentos ultraprocessados, embutidos e frituras. Inclua mais legumes, verduras, frutas e cereais integrais. No prato, dê atenção especial às proteínas, ovos, peixes, frango, grãos, elas ajudam a manter os músculos. Beba bastante água. O corpo idoso sente menos sede, mas continua precisando de hidratação. Considere conversar com um nutricionista que entenda da terceira idade. Cada organismo tem suas necessidades. Comer bem é uma forma silenciosa de viver mais e melhor. Não se trata de dieta radical, e sim de respeitar o corpo que já lutou tanto por você. Comente aqui. Ainda posso mudar minha alimentação. Pouco. Sim, ainda dá tempo de nutrir o corpo com o cuidado que ele merece. Erro 5. Se isolar emocionalmente, o coração também precisa de afeto. Dona Lúcia, viúva aos 69 anos, dizia que estava bem sozinha. Já vivi o que tinha que viver. Aos poucos parou de sair, cortou contato com amigas e passou a conversar apenas com a televisão. Um dia, desabafou com a neta. É como se eu tivesse viva por fora, mas vazia por dentro. O isolamento emocional é uma epidemia silenciosa entre os idosos, segundo a Fiocruz. Mais de 30% dos brasileiros acima dos 60 anos vivem em solidão crônica. E isso tem consequências graves. Eleva o risco de depressão, ansiedade, demência e até infarto e AVC. O coração, assim como o corpo, precisa de vínculos, conversas, trocas. Sem isso, o cérebro se apaga aos poucos e o corpo adoece. Que fazer? Cultive amizades antigas, mesmo que por telefone. Participe de grupos de convivência, centros de idosos ou atividades em igrejas, associações, praças. Abracei para novos laços. Vizinhos, familiares, até grupos online podem oferecer companhia. Se sentir tristeza constante ou apatia, procure ajuda psicológica. A solidão não é fraqueza. É um sinal de que algo precisa de cuidado. Estar só é diferente de se sentir sozinho. E ninguém precisa envelhecer isolado. Você ainda é necessário, ainda é amado e merece estar cercado de afeto. Comente. Aqui, ainda posso me conectar. Porque, mesmo com o tempo passando, a gente nunca deixa de precisar de gente. Erro 6. Acreditar que não adianta mais mudar. O mito mais perigoso. Milton, aos 75 anos, sempre repetia: velho não aprende mais nada. O que tinha para ser já foi. Ele rejeitava qualquer novidade, celular, caminhada, meditação, até uma conversa diferente, e cada vez se sentia mais pequeno, mais desanimado. Um dia, a filha disse: pai, o Senhor ainda está aqui. Isso já é motivo para recomeçar. Muitos dunas. Com o passar dos anos, caímos na armadilha de pensar que já é tarde demais, mas a ciência mostra o contrário. O cérebro continua aprendendo, o corpo continua reagindo, e o espírito continua pulsando, mesmo depois dos 70, 80 ou 90 anos. Neurocientistas chamam isso de plasticidade cerebral, a capacidade de mudar, aprender e se adaptar em qualquer fase da vida. Estudos mostram que pessoas que continuam aprendendo e se desafiando na terceira idade vivem mais, com menos demência e mais propósito. O que fazer? Aprenda algo novo, um instrumento, uma receita, um idioma, mexer no celular. Troque frases como sou velho demais para isso, por nunca tentei, mas posso começar. Lembre-se, você já enfrentou perdas, dores, mudanças difíceis. Mudar aos 60 ou 80 não é impossível, é só diferente. Envelhecer não é o fim da transformação, é a fase onde cada passo novo tem ainda mais valor. Comente aqui.
ainda posso mudar, porque você ainda está vivo. E isso já basta para fazer diferente. Erro 7. Viver sem propósito. Quando a alma envelhece antes do corpo. Dona Marlene completou 80 anos e chorou no dia do aniversário. Não pelas dores do corpo, mas pela sensação de vazio. Acordo todo dia e me pergunto, pra quê? Já criei meus filhos, não trabalho mais, ninguém precisa de mim. Ela não estava doente, mas vivia como se estivesse desaparecendo. Mais do que saúde física. O que prolonga a vida é ter motivo para viver. Estudos realizados no Japão com os chamados superidosos, pessoas que vivem mais de 100 anos, com autonomia, mostram que todos têm algo em comum, um forte senso de propósito. Eles cuidam da horta, dos netos, da comunidade e sentem que ainda importam viver sem um porquê. Adoece o coração e a mente quando a gente sente que não serve mais para nada. A alma se retrai e o corpo adoece junto. O que fazer? Pergunte-se, o que ainda desperta interesse? Em mim? Quem pode se beneficiar da minha experiência? Seja útil de alguma forma, ajude alguém, escreva cartas, conte histórias da sua vida. Participe de grupos de apoio. Propósito não precisa ser grandioso, basta fazer sentido para você. Pode ser cuidar de uma planta, de um pet, de um vizinho, ou até de si mesmo com mais carinho. Ter propósito não é sobre o passado, é sobre o que você ainda pode ser, a partir de agora. Comente aqui, minha vida ainda tem sentido. Pork. Mesmo que o corpo envelheça, a alma continua capaz de florescer. Seu futuro ainda é seu, e hoje é um bom dia para cuidar dele. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, o de se importar com sua própria vida. E isso, por si só, já é sinal de coragem. Você viu que o que realmente rouba nossos anos não são apenas doenças ou acidentes, mas sim hábitos silenciosos, como o sono ruim, o isolamento, o medo de mudar. Mas também viu que cada um desses pontos ainda pode ser corrigido. E que a mudança começa com pequenas atitudes diárias. Imagine-se daqui a 5, 10 ou até 20 anos, caminhando com mais leveza, rindo com os netos, cuidando de si com mais consciência. Esse futuro não está perdido. Ele ainda pode ser construído. Você não está velho demais para recomeçar. Você está no exato momento de transformar o tempo que ainda tem no seu melhor tempo. Aperte em gostei, compartilhe com alguém que você ama e escreva nos comentários. Eu escolho viver com saúde, propósito e dignidade, porque você ainda pode viver mais 20 anos. E isso começa agora.